Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá me vendo agora, né? Todo jeito mais simples que pode ser, né? Tomando meu cafezinho. E como vocês estão? Espero que bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Maternidade Sem Filtro. E hoje, gente, eu vou trazer um relato do parto do meu primeiro menino, né? É um relato real, sem filtro, que é como é difícil, né? O parto do primeiro menino. Para quem é mãe, sabe que sempre a gente tem dificuldades, né? E eu tive, do meu primeiro menino, eu tive bastante dificuldade é, em. Mas meu menino já tem 11 anos, né? E eu vim contar a história voltando 11 anos, né? Engravidei aos 15 anos e era meu sonho, né, gente? Era ter um filho para me chamar de meu filho, né? E ele me chamar de mãe. Mas quando a gente engravida, a gente não tá ciente de muitas coisas, né? E eu não tava ciente. Estava preparada psicologicamente, mas não estava preparada o corpo, né, para ter uma criança. Então, eu engravidei, tive bastantes enjoo, bastante mesmo. A gravidez inteira tive muito enjoo, muito, muito mesmo. E não conseguia comer quase nada, né? Eu acho que muitas mulheres passam por isso, muitas mães, mas muitas não sentem. Dos meus outros filhos, eu não senti tanto enjoo. Só da minha filha. Mas do Alisson, do Arthur, não senti muito enjoo, né? Mas do Francisco eu senti bastante a gravidez inteira. E simplesmente passei a gravidez toda esperando o momento do parto, me preparando. Mas não eu não tinha ciência da dor, né, gente? Do que eu ia passar. Então, eu sempre, antes de sentir as dores de parto, eu me senti um dia antes muito estranha, é, muito, como é que se diz, emotiva, chorava bastante. E todos eles foi assim, né? Um dia antes. Então, eu tive esse um dia antes, né? Foi dia 26 de dezembro de 2014. Eu tive essa sensação, né? Então, 1 hora da madrugada, eu senti as dores mesmo, mas eu não sabia que eram as dores de parto. Então, quando deu 1h50 da madrugada, eu falei pro meu marido que e para minha sogra que eu estava sentindo muitas dores na lombar, né? E no pé da barriga, uma dor muito ruim. Então foi chamado a ambulância, né? E eles me levaram para o hospital já às 5 horas da manhã. Foi quando a ambulância apareceu. Então, gente, cheguei na maternidade 5 horas da manhã. Minha sogra foi comigo e eu simplesmente eles me botaram no quarto, né? Porque na maternidade não poderia ter acompanhantes na sala do parto, né? Então eles me botaram só e a minha sogra ficou lá de fora. E eu fiquei lá. Gente, eu senti dor o dia inteiro. O dia inteiro. Senti muita dor. E eu não sabia como era, né?
E toda vez que vinha a dor, eu botava força, né? Eu botava muita força, pensando que já era pro menino nascer, mas não era. Gente, quando deu 7 horas da noite, né, do dia 27, eu senti muita dor e tava muito fraca, porque o que eu comi lá, eu vomitei, né? Então, tava muito fraca. E simplesmente o médico vinha olhar e dizia que não tava na hora ainda. Gente, eu tive um problema de infecção e só foi descoberto quando a doutora, né, que me operou, ela chegou e disse que eu não tinha passagem, porque a bolsa do neném não tinha estourado. E essa hora foi desesperador. Ela dizendo para todo mundo que já tinha passado a hora do neném nascer, que não sabia se o neném estava vivo. E se tivesse, ela veio para mim mesmo e falou: Carol, eu sei que você é nova, você tem seu esposo, você é nova. Tem possibilidade de ter outros bebês, né? Mas eu vou lhe dar uma opção. Você salva sua vida e tem outros bebês, ou você salva seu neném e talvez você não sobreviva. O que é que você escolhe? Eu olhei para ela e simplesmente disse: pois salvo meu bebê, porque ele precisa viver. Eu não passei a minha gravidez inteira passando muito mal, passando por problemas, né? E simplesmente ele morrer. Então, salve meu bebê. Aí ela olhou para mim e disse: pois eu vou tentar salvar vocês dois. Isso era 7 horas da noite. Me levaram para a sala de operação muito rapidamente. Mas na hora H, o anestesista não estava. Ligaram para o anestesista. Passou meia hora para esse anestesista chegar. E iniciaram a operação. Gente, foi um momento muito, como se diz, histórico para mim, né? Porque eles me deram anestesia e eu ainda fiquei acordada. E simplesmente eu via pelo, o, pelo o vidro, né, da sala, eu via cortando, tirando o bebê, eu vi na hora. Eu vi que ele estava muito roxo, né? Porque simplesmente tinha passado da hora mesmo de nascer. Ele tinha que nascer 4 horas antes. E o doutor foi negligente e não percebeu que eu não tinha passagem. Mas eu tive meu bebê. E, gente, o pós-operatório não é fácil para quem faz cesariano. É muito difícil mesmo. É muito complicado para gente cuidar do bebê, das coisas, né, do bebê. É muito difícil. Mas eu dei conta, né? Minha sogra ajudou bastante. Ela ajudou na lavagem da roupinha da criança, para mim me levantar. O primeiro mês foi complicado, só isso mesmo, né? Porque para se levantar é muito ruim. Mas foi uma sensação histórica para mim. Eu sempre lembro do meu primeiro parto, do meu primeiro filho. E isso ficou marcado para minha história, né? Como mãe. Então, gente, era isso meu relato do meu primeiro parto, né? Que foi cesariano. Se você gostou, gente, já se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e pode chegar a mais pessoas no meu vídeo, né? E comenta aqui embaixo o que vocês acharam do meu relato e também o que vocês passaram no parto de vocês, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.